A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar, filho de Nabucodonosor. O tempo de cativeiro na Babilônia era de 70 anos. Quem foi tomar a Jerusalém e destruir o povo de Israel, o reino de Judá, o templo, foi Nabucodonosor. E quando ele fez isso, ele matou muita gente lá, trouxe os escravos, aonde Daniel, Azarias e Ananias e Misael vieram como escravos. Ele também trouxe todos os tesouros que havia no templo de Salomão. Os vasos, os utensílios, as taças. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Então Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele estava a fim de desfrutar ali de uma balada que regada de todo tipo de imundície, de orgias satânicas, mulherada para todo lado, concubina, vinho. E onde tem vinho, onde tem bebedice, tem álcool, as pessoas perdem a sua sobriedade e o que sai é só imundícia. Tudo que é do diabo aparece na carne das pessoas. E o Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia, ele era filho de Nabucodonosor. Ele sabia quem era Daniel, quem era Misael, Azarias e Ananias. Ele viu que eles foram jogados no fogo. Ele viu que Daniel revelou vários sonhos do seu pai, a da estátua, a da árvore que foi cortada. Ele viu o pai dele comer grama igual boi no pasto, 7 anos. O Nabucodonosor, no início do seu reinado, era ignorante, ele não conhecia Deus. Tanto que no capítulo anterior, ele glorifica Deus e exalta Deus acima de todos os homens e reinos. Depois que ele voltou à sobriedade, depois dos 7 anos que ele estava sem entendimento, que ele ficou louco. O Belsazar, filho dele, sabia de tudo isso. Mas ele não temeu a Deus. Ele foi fazer uma balada. E nesse tempo que Belsazar fez essa festa, já fazia 3 anos que a Média e a Pérsia estavam cercando, sitiando a cidade da Babilônia. Uma cidade-país fortificada com muralhas. E o Belsazar estava nem aí com quem estava do lado de fora. Tinha o rio da Babilônia, passava dentro da cidade, então eles tinham tudo ali. Eles tinham água, tinham mantimento, tinha vinho, tinha tudo que eles queriam. E os inimigos, que era a segunda parte da estátua, os braços de prata, a Média e a Pérsia, já estavam cercando a Babilônia. E ele não dava nem atenção. Então ele era muito mais orgulhoso ainda do que o seu pai, porque ele não temia o inimigo que estava na porta dele. Ele confiava em si mesmo, no seu armamento, no seu exército. Vamos continuar a balada, né? Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. E agora vai piorando. Além da balada, além da prostituição, além das imundícias dos pecados carnais, beberam vinho e agora deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não é Deus. São materiais que Deus criou. Ele preferia crer naquelas imagens de escultura do que crer em Deus. Então o resultado ainda de toda a bebedeira é as pessoas adorarem os demônios, adorarem Satanás, por meio das imagens de escultura. O Belsazar então estava nesse banquete todo. E ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E o tempo do cativeiro
Daniel tinha orado que era 70 anos, ele sabia que Jeremias falou que era 70 anos. E na hora dessa farra toda, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, do candelabro, o lampião, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Todo mundo viu a mão escrevendo na caiadura da parede do palácio real. Então, aquele semblante alegre de bêbado, chegado na cachaça, na bagunça, na orgia, se mudou o semblante do rei. Seus pensamentos o turbaram. Ele lembrou: o que eu estou fazendo? O que eu fiz com as coisas que meu pai trouxe lá de Jerusalém? As taças, no templo do Deus vivo, e eu fui lá e peguei e dei para essa mulherada beber e fazer farra. E nós somos vasos da casa de Deus. E quando nós não estamos vivendo na comunhão com Deus, o diabo vai usar os nossos corpos, que são os vasos da casa de Deus, para todo tipo de orgia e imundícia. Então se mudou o semblante, os pensamentos, ele começou a refletir: o que eu estou fazendo? As juntas dos seus lombos se relaxaram, ele amoleceu. Os joelhos bateram no outro, ele ficou com medo. Imaginou? O joelho batendo no outro de medo de ver a mão, os dedos escrevendo na parede. E ordenou o rei, com força, forte, que se introduzisse rápido os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então, quando as pessoas se veem em apuro, nós já falamos, o que as pessoas procuram? Não é Deus o Criador. A maioria das pessoas procuram necromantes, anjos caídos, invocação de espíritos, astrologia. É isso que ele fez. Então entraram os sábios, o rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber o rei a sua interpretação. Os necromantes aqui, os adivinhadores, já estavam desmoralizados desde a época do Nabucodonosor, que não conseguia revelar o sonho, e o rei passou a dar crédito àquilo que Daniel falava. E agora de novo aqui, Deus, o Senhor fala assim que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. E aqueles astrólogos, aqueles invocadores de demônios, de anjos caídos, de mortos, não eram servos do Senhor. Por isso que o Senhor não se revelou a eles. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito. Nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. Aquela turma que estava na orgia, na farra, bebendo vinho, mulherada, agora estavam todos assustados junto com o rei. Que será que é isso aí? Esse dedo escrevendo na parede. Aí a mãe, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Então a mamãe foi lá socorrer o filhinho que estava pálido, amarelo, uma perna batendo na outra. Você não sabe o que está escrito nessa parede? Nem eu sei. Seus astrólogos, seus adivinhadores, seus feiticeiros não sabem ler nada. Não sabe o que é isso. Mas ela sabia quem era Daniel. Há no teu reino um homem. Está vendo? Um só. Será que nós somos essa pessoa no lugar onde a gente vive, que busca a Deus? Se tiver alguém para buscar a Deus, temos que ser nós. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela não tinha discernimento do que era o espírito de Deus. Esse é o espírito todo inclusivo, é o Criador dos céus e da terra. E nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria,
como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Talvez ele tinha trocado, né? Trocou o governo, ele trocou a cúpula dele, né? Quem sabe ele colocou outros adivinhadores lá que enganavam ele. Quando ele era um adolescente, um jovem, com as suas magias, e agora que ele se tornou rei, ele trocou. Tirou Daniel e colocou outro lá. Então ele sabia quem era Daniel, mas ele não deu atenção a Deus. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então a mãe do rei, ela tinha temor, sabia que Daniel era um servo de Deus naquele lugar de pecado, imundícia e idolatria. E ela então deu a sua sugestão. Não precisa ficar com medo, nem pálido, nem tremer os joelhos. Né? Vamos ver o que o Daniel vai ler. Ele sabe o que está escrito aí. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Ele não tinha ouvido, ele sabia. Ele era filho, ele sabia toda a história de Daniel. Sabia toda a história dos irmãos que foram jogados no fogo e não aconteceu nada com eles. Acabam de ser introduzidos à minha presença os que na verdade não são nada, sábios, astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Quantas vezes eles tentaram revelar os enigmas de Deus, porque não eram servos de Deus. O Senhor fala que não é possível servir a Deus e servir o diabo. Servir a Deus e servir os espíritos imundos. Adorar a Deus, o Espírito excelente, Criador dos céus e da terra, e adorar pedaços de barro, de prata, de gesso, acreditar em adorar sol, lua, estrela. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Uma boa proposta, né? Daniel, nem na época do Nabucodonosor, fazia a vontade de Deus como barganha para se tornar alguém poderoso. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Então, os pensamentos que perturbou ele na hora que ele viu o dedo da mão eram esses aqui, ó. Daniel retificou. Quem deu o reino para o teu pai foi Deus. Quem permitiu ele governar todas as nações foi Deus. Quem permitiu ele ir lá no reino de Judá e destruir o nosso povo e trazer os cativos para cá, destruir a cidade de Jerusalém, o templo, e trazer, olha, esses copos de ouro que você está usando para você escarnecer das coisas de Deus. Foi Deus. E por causa da sua grandeza que ele deu, todos os povos, línguas e nações tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria, ele matava, a quem queria, ele dava vida, e quem queria, engrandecia, a quem queria, ele abatia. Então ele era o todo-poderoso, né? Por isso que ele foi comer pasto, foi comer grama. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, que você está na mesma prática, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. 7 anos comendo grama. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como bois, pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Então é Deus que coloca e tira as pessoas. Tanto é que muitas pessoas se tornam governantes e morrem no seu governo.
E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Então você não é inocente nem ignorante igual teu pai, que não conhecia e depois ele passou a conhecer quem Deus era. Você viu toda a história e você não deu atenção. E você, Beltsazar, se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos esses copos, essas taças, da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, além de você ter feito isso, outro pecado. Você deu louvores aos deuses de prata, às imagens, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem de nada. E hoje as pessoas estão cegas na mesma prática, no mesmo jeito como era na época do Beltsazar, é hoje nos nossos dias. E todos os seus caminhos, olha, em cuja mão, e não sabem, mas a Deus você não deu louvor, o Criador dos céus e da terra, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele você não glorificou. Então, antes de Daniel dar a explicação do que estava escrito na parede, ele pregou o evangelho e mostrou a condição de Beltsazar e expôs toda aquela situação. Hoje é difícil nós praticarmos a palavra, porque nós vamos falar aquilo que as pessoas não querem ouvir. E aquilo que as pessoas não querem ouvir hoje é a mesma coisa que eles não queriam ouvir na época do Beltsazar, do rei da Babilônia, do Nabucodonosor. O que eles não querem ouvir? Não querem ouvir que as imagens de escultura é uma afronta contra Deus, é o pior pecado que tem na Bíblia. E que não pode fazer nada pelas pessoas. Estão cegas praticando aquilo lá. É a mesma situação hoje. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Então nós sabemos que todos nós seremos julgados por Deus. Cada um de nós vai dar conta daquilo que fez por meio do corpo. E aqui o Beltsazar estava usando o corpo dele, a majestade dele, para levar as pessoas para o inferno, para o lago de fogo. E ainda usurpando as coisas que eram de Deus. Vamos pedir misericórdia para o Senhor para a gente não passar pela tribulação e pelo julgamento que ele passou? No próximo vídeo nós vamos ver o que é que estava escrito na parede. Mas hoje nós precisamos nos arrepender, para que essa escritura não seja escrita para nós também. Senhor Deus, nós somos piores que o Nabucodonosor, que o Beltsazar. Nós somos piores, Senhor, do que os seus amigos, que praticaram todo tipo de orgias e que usaram seus corpos para todo tipo de imundície. Nós somos piores. E nós te pedimos, Senhor, graça, misericórdia, inteligência, porque nós não somos ignorantes. Nós conhecemos o Senhor, a sua palavra e o seu Espírito. Dá-nos, Senhor, um coração para nós andarmos na tua luz e na tua comunhão. Está chegando para cada um de nós esse momento de sermos pesados na balança. Muitos estão sendo pesados hoje, Senhor, antes da tua volta e partindo para a eternidade. Muitos irão nesse dia. Nós não sabemos a nossa hora. Nós temos um desejo de estarmos vivos na tua volta. Todos serão pesados para ver quem vai ser arrebatado e quem vai ficar para a grande tribulação. Só o Senhor pode nos livrar dessa hora. Salva-nos, Senhor, dessa geração do Beltsazar. Salva-nos, Senhor, dessa geração de orgias. Tem misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos para esse dia. Aleluia. Vamos aprender com os erros dos outros. Deus advertiu, julgou e deu cabo de Beltsazar. Que nós possamos aprender essas lições e não caiamos na mesma situação que ele, conhecendo quem era Deus, os servos de Deus, praticarmos todo esse tipo de abominação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse dia. Glória ao Altíssimo.